Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Cláudia, uma das artistas e proponentes da exposição Forjadas, que aconteceu no HO, alguns meses atrás. E a ideia da gente ter esse encontro e tudo mais é para a gente entender como se deu esse processo da exposição, a questão de forjadas e tudo mais, e toda a pauta que os artistas, você, o Lucas, Bruno, Uhum. todos os outros artistas estavam envolvidos nesse projeto. Então, a gente tem algumas perguntinhas do só para a gente entender mais ou menos esse processo de vocês e tudo, e também entender que vocês não só estiveram no HO, mas sim em outros espaços culturais da prefeitura e tudo mais. Então é também a mudança de espaço, a percepção do público e tudo mais. Mas antes de entrar nessas perguntas, né, eu gostaria muito que a Cláudia se apresentasse, até porque é uma questão de nos conhecermos melhor, né, e tudo mais. Então, Uhum. acredito que a pessoa consiga falar sobre si e tudo mais, e também tem esse empoderamento da fala, né? Então, passa a bola para você, Cláudia. Muito obrigada, estou muito feliz com esse convite, agradeço ao Educativo, do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, toda a equipe do Hélio Oiticica, César Oiticica, que nos recebeu muito bem, Carol, William, e agradecemos à Prefeitura do Rio, que através do Fomento Foca 2022, oportunizou a realização desse projeto do Forjadas. Eu sou uma artista interdisciplinar, né? E tem uma aproximação forte e cada vez mais sólida com a performance e o hibridismo. Então, poder trazer Forjadas nessa oportunidade e praticamente em um pós-pandemia, mas já aquecido por esses movimentos e por esse movimento da prefeitura realmente de revitalizar a cena cultural da cidade, para nós foi um grande prazer. E então é isso, eu vou falar um pouco de Forjadas, assim, em linhas gerais, já logo na abertura, né? Forjadas é um experimento híbrido, é uma exposição híbrida, que ela parte do impulso de um texto que se chama Judite com a Cabeça de Holofernes, que é um texto do Lucas Bruno. E o Lucas escreveu esse texto divinamente. Quando eu tive esse primeiro contato com o texto, que foi em 2020, foi bem no meio da pandemia. Ele estava num exercício finalizando essa escrita, e eu fiquei encantadíssima com o texto. Logicamente, o Lucas, né, ele é um filósofo, um antropólogo, ele trouxe uma pesquisa muito rica para compor esse texto dramatúrgico. E essa história dessa mulher da Judite, ela realmente impacta as pessoas, né? Assim, quem tem contato, ou mesmo a partir da aproximação com essa proposta, ficou instigada a conhecer um pouco sobre Judite, encanta. Existe uma sedução em torno dessa figura, e o que a ideia do projeto foi ampliar a visibilidade dessa história, logicamente aí partindo de um tratamento artístico híbrido, e muito curiosamente, logo de cara, nesse primeiro contato com o texto do Lucas, eu lembro que não respondi a ele de imediato, assim, numa conversa, a gente se falava muito pelo telefone. Eu respondi a ele já com um conjunto de foto-performances, que eu estava no ambiente de casa, como todos nós, né, a maioria de nós, confinados em casa, e foi como um elixir, assim, um bálsamo receber aquele texto. E aí eu tinha um espaço no terraço, que eu estava até então na casa dos meus pais, com os meus pais, em Vista Alegre, os meus idosos, e lá tem um espacinho no terraço, e onde eu pude organizar lá o espaço um pouquinho melhor para continuar um trabalho artístico lá. Uhum. E aí eu respondi já com essas fotos. E o Lucas ficou muito impressionado com essas primeiras fotos, com esse impacto, né, esse retorno, essa devolutiva em forma de imagem.
E aí começamos a conversar sobre o amadurecimento desse texto e perspectiva de, efetivamente, trazer esse texto ou ainda ampliar esse projeto, em que formato seria, em que desenho seria, e logo depois, ao término da pandemia, já teve um primeiro foco, enfim, aí as coisas foram acontecendo. É muito legal ter essa troca entre vocês de forma bem artística, né? Começando com um texto e, como resposta, ser já uma produção artística, né? Sim. Muitos de nós já temos essa leitura, né, de provocação e a nossa resposta acaba sendo sempre de forma artística, né? Poética. E é muito bom, assim, poder ter essa retroalimentação também, quando você estabelece uma parceria, e ter abertura para uma parceria também, né? Que a parceria não é fácil sempre e tal, mas ela é muito instigante. Ela consegue ali acionar possibilidades no processo criativo que são muito enriquecedoras, né? E nesse caminho, Lucas, bem mais jovem do que eu, mas interessante, né? Até isso acho que tem a ver, né? A gente poder fazer uma interface entre pessoas diferentes, idades diferentes, em regiões diferentes da cidade, tudo isso enriquece, né? E trazendo as nossas visões sobre essa história e de como compor uma poesia visual que pudesse contar melhor essa história também, né? Uhum. Então, foi esse nosso processo de trabalho. Então, num primeiro momento, e naquele ano que se seguiu, eu já fiz uma sequência de foto performances e vídeo performances. E realmente, a gente já tinha muito material, assim, eu realmente já tinha feito muito, avançado bastante, até quando chegou o momento de propor o foco. E a partir dali, lógico, a gente pensou, olha, vamos enriquecer com o que mais, né? Vamos trazer arte digital. O Lucas já trabalhava muito bem colagens e também começou a exercitar o uso da inteligência artificial também, que foi uma provocação, na realidade. Né? Para entender um pouco o lugar, a caminhada ou a jornada de uma possível recepção até das pessoas, ou o que o senso comum traz sobre essa mulher ou sobre essa história, usar a inteligência artificial foi muito interessante, porque por mais que ela seja ainda muito discutida, questionada, e tudo tem seu espaço, a realidade é que ela está aí, ela já existe, né? E como isso pode se combinar ou não com o processo artístico. E a gente começamos a fazer alguns testes também, né? Porque a inteligência é assim, você joga termos, né? Que termos seriam esses? Que escolhas seriam essas? Mas desde os exercícios iniciais foi muito curioso, assim, né? Partindo de um básico, é muito interessante observar como a própria inteligência, que não deixa de ser um grande senso comum, vê aquela história de uma mulher. E aí eu lembro que eu joguei um termo, assim, simples, né? Judite com a cabeça de Holofernes. E veio ali um retorno de texto, né? Isso num dos exercícios, mas só para exemplificar. Uhum. Aí veio já num esquema meio de um julgamento, como uma mulher com a cabeça de um homem, sabe assim, não podemos estimular uma violência e tal. Aí eu joguei a mesma coisa, só que por um homem. Aí eu coloquei Davi com a cabeça de Golias. Né? Não estou falando que está segurando, não estou falando que tem uma faca, não estou falando nada. Tem uma pedrinha na mão, nada. Davi com a cabeça de Golias. Né? Nossa, saíram só elogios. Entendeu? Um guerreiro, salvou seu povo. E como exercício foi muito interessante, porque existe uma construção simbólica, né, um campo discursivo que ali se apresenta e que se revela, mas que não deixa de ser também a história de muitas mulheres. Historicamente, as mulheres elas já estão pré-julgadas, já existe uma narrativa meio que pronta para encaixotar
ações que são feitas, ou atitudes, ou reações, tomadas de decisões, invenções que são feitas por mulheres. Então, foi um exercício bem rico. E também, ao longo do processo, a gente conseguiu, acho que, chegar numa assinatura ali também que trouxe um equilíbrio bem interessante, talvez, de todos os aspectos, né, dessa mulher, da apresentação dessa mulher. E como foi essa composição? Realçando essa conexão, talvez, que a antropologia nos instiga com a tese, né? Está a mulher para o homem, assim como a natureza para a cultura, que foi uma tese da Sherry Otner nos anos 70, que foi muito questionada, criticada, mas não importa, mas em algum grau uma reflexão, né, a mais ali que se soma ao processo, né? Será que todos os seres que expressam o feminino não sofrem uma opressão similar àquela que a natureza sofre com essa cultura masculinista? Faz algum sentido. Uhum. E no texto, Lucas traz já a figura do antúrio, dessa flor improvável, né? Que o antúrio é uma flor improvável. É uma flor que você olha, você acha bonita, mas é um pouco estranha, né? É um pouco diferente. Aí você estuda um pouco mais, vê que aquilo que você acha que é flor não é flor, é uma folha, né? Uma folha diferenciada. E a flor mesmo é uma flor meio feia, ela é bonita porque tem uma folha vermelha ao redor, mas é uma flor super diferente, assim, a princípio, talvez muitos não se encantem por essa flor, né? E curiosamente, a gente foi estudar um pouquinho mais a parte de botânica também, e aí o Thales já estava conosco, o Thales, na pandemia, o Thales Ferreira, que fez a nossa edição de vídeos, e ele tem também um jeito de olhar o mundo, assim, que somou muito ao projeto e trouxe uma beleza na composição também das imagens, dos vídeos, né? E aí ele falou assim, olha, essa folha é muito curioso, né? Porque essa linha de plantas, as aráceas, elas brotam pela folha. Bem, então a gente começou a ver detalhes dessa planta que poderiam agregar a essa essência da mulher, né? Porque o antúrio seria assim um grande avatar dessa mulher, né? E aí resolvemos trazer já o microscópio, começamos a fazer uma análise dessa flor. Essa foi uma parte muito gostosa, assim, de montar a lâmina e entender os tecidos mais intimamente, tanto da folha quanto da própria flor, e entender como impregnar essas imagens com as fotoperformances e tal. Então foi todo um processo que foi crescendo, e eu gosto de frisar o seguinte, que é um projeto que está em movimento. Judite, né, o Forjadas não parou, ele continua em movimento, ele tem muito para desdobrar ainda nesses campos de pesquisa que se abriram e que ainda podem trazer outras revelações, serem aprofundados num mergulho maior. E por isso que essa oportunidade foi tão importante na nossa trajetória. Porque nos mostra que a gente deve seguir adiante ainda nessa pesquisa. Então, enfim. E a nossa riqueza só completando um pouquinho essa parte dos vídeos, né? Porque eu tinha colhido umas videoartes já feito, mas esse tratamento tão especial que a gente trouxe os elementos mais de botânica antiga, com alguns elementos de física quântica também, algumas fórmulas químicas, fizemos ampliamos, fomos também nessa vertente, né? Entendendo que existe ali um movimento que alguns vão chamar de uma geometria sagrada, existe ali uma matemática, uma física na natureza
que não está totalmente revelada ao homem ainda, mas que talvez se revele ainda mais se a gente se conecta mais com a natureza. Talvez o nosso cientificismo, ali do século XIX, XX, achou que só dissecando tudo estava tudo resolvido. Né? Se eu dissecar uma flor em 1.000.000 de partes, eu vou entender o funcionamento da flor. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que existe algum substrato ali, um elan vital, que faz a natureza ser uma eterna produção e produto. Esse elan vital, talvez os seres que despertam o feminino e a mulher, ela carrega em si, ela lida muito, ela vive com esses ciclos. A mulher entende mais no corpo essas variações em ciclo que a natureza, que é ela mesma, né, que nós todos somos natureza, mas com um entendimento ali intrínseco mesmo, muito de pessoal e lidando com o próprio corpo. Por mais que haja uma negação histórica, uma tentativa de apaziguar esse corpo, ele vem, né? Ele vem. E quanto mais a gente se apercebe o nosso conteúdo natureza, parece que a gente vai ganhando uma inteligência, uma sabedoria, uma serenidade e uma capacidade maior de conexão também com o todo, né? Com essa natureza maior. E eu acredito que isso realmente é muito transformador, é muito poderoso e talvez seja a grande saída para a gente entender as nossas necessidades e saídas mesmo de sobrevivência, de resistir e dar oportunidade, né, para outros viventes do planeta poderem também viver. Né? O título da exposição nos inquieta, né? Tipo, principalmente quando a gente parte do formato de uma exposição performativa e toda essa questão do corpo feminino como território. Você falou lindamente, praticamente um super resumão de Forjadas, né? E a gente, quando visitou a exposição, todos esses detalhes que você mencionou, da lã, do tecido, da flor, e todo esse trajeto expográfico também ficou muito visível e muito latente essas discussões. É uma exposição muito bonita no sentido estético, no sentido de gosto, no sentido também poético, né? Então, a gente realmente, quando entra em Forjadas, a gente realmente percebe esses debates, mesmo que seja só um ou dois, mas todos eles estão expostos e com a apresentação de vocês ficava muito mais, não só visível, mas as questões também internas nossas como visitantes começavam a serem exploradas dentro da gente, né? Então, é sempre aquilo, quando a gente vai numa exposição, a gente nunca é o mesmo. E entra essa questão, né? Por que o termo Forjadas para exaltar todos esses detalhes da exposição? Porque nomear algo dá poder àquilo, né? Então, por que Forjadas? Então, nomear algo não é tarefa fácil, né? Mas a gente queria chegar num nome que fosse um pouco mais breve, talvez, né? Mais curtinho, mas que trouxesse ali um cerne né, dessa ideia da exposição, né? Então, assim, o que eu percebi assim, ao longo do caminho foi o seguinte, falando sobre as questões dessa opressão histórica das mulheres, né? Em maior ou menor grau, todas nós, como todos os seres humanos, né, nós nos formamos nesse caldo patriarcal. Ah, mas eu estou conseguindo me liberar disso. Ah, eu estou tendo maior esclarecimento. Não importa. Até para ter mais esclarecimento, superar esse estado de coisas, já que você teve essa consciência, você tem que admitir que você veio a partir desse caldo que se coloca. Não há como escapar.
não há como dizer que consegui me fazer, sou o ser humano que sou hoje, totalmente isento dessa vivência, dessa minha criação. Não, tudo nos remete a esse mundo masculinista. É uma construção histórica, não está ligada apenas a aspectos religiosos, não, a forma do mundo como ele está construído hoje, ele deriva totalmente de um esquema do patriarcado. E hoje, talvez, a gente tenha mais ferramentas para entender isso. Mas, gente, já falei aqui, para entender isso e fazer nossas escolhas, né? E ser um agente de mudança. Então, quem ainda expressa o feminino sofre mais. Posso dizer que os homens sofrem também com esse mundo patriarcal? Eu acredito que sim. Mas a gente sofre há muito mais tempo. Né? Então, assim, no fundo, todas nós, especialmente nós mulheres, nós somos forjadas nesse escrutínio, é o que diz o texto, né? Forjadas no escrutínio de uma cultura masculinista. Agora, não somos mais só forjadas pelo caldo patriarcal, não. A gente também se reconstruiu, a gente se formou a partir daí. E da mesma forma, talvez, né, que a forja vem disso, né, que um metal, pela ação ali, o impacto, as batidas e o calor, ele vai ganhando uma forma, né, por quem fez aquilo. Peraí, sofremos isso, mas ao mesmo tempo nós também conseguimos fazer esse contorno. Nós conseguimos, através de um processo de luta histórica, de muitas de nós, retomar essa forma e nos realinhar, ou nos readequar, ou não, ou assumir uma outra forma. Mas a partir de um primeiro formato que nos é imposto e que a gente tem que se adequar, nos entender, então, num outro lugar e que tipo de ser humano a gente quer se construir. Então, o nome vem para honrar esse aspecto, dessa modulação à força, porque é violento. É violento, é forja, a coisa é violenta, é batida, é fogo. Né? Existe uma violência ali. E eu acho que, historicamente, a gente fala pouco dessas mulheres também que reagem, como se a reação do oprimido não valesse, não é bacana, né? A do opressor está dada. Mas aí o oprimido reage, então, não é bem assim. E em vários conflitos históricos diferentes, em diferentes regiões do mundo, e vamos dizer que ainda hoje, nas comunidades, nos centros urbanos, o corpo da mulher sempre foi uma versão de território nesses inúmeros conflitos. Sempre, sempre. Ele está ali colocado, ele vai ser conquistado também, tanto que é muito frequente o estupro, a violência maior contra a mulher. E essa ocupação desse corpo, e aí também é isso, engravidar essas mulheres, gerando, então, filhos dos conquistadores, né? O Brasil é formado muito com isso, né? E, então, quer dizer, a gente está querendo entender esse lugar, peraí, o meu corpo não está para isso, né? Rejeito o meu corpo como uma extensão de território. A luta de Judite, a gente pode dizer que também foi por esse aspecto. Certamente, se ela não tomasse uma atitude, não ia ser um resultado diferente de outros domínios que aconteceram naquela época, como acontecem hoje. Certamente, aquelas mulheres, muitas delas, seriam mortas, né? Mas uma boa parte delas seriam estupradas, seriam levadas como escravas. Então, ela resolve tomar uma atitude, não só por ela, mas por toda a sua comunidade. Então, essa grande cabeça de Holofernes é uma cabeça que nos apavora ainda hoje.
A cabeça de Holofernes é uma representação, né, de toda essa violência masculinista. E que, sim, muitas vezes vai forjar também a reação do oprimido. E aí, nessa escala, e falando, acrescentando, agregando mais aspectos ao processo criativo, na composição também, o público pode conferir lá, que nós fizemos os contrapesos, né? Também em termos até da tecnologia. Então, a gente trouxe. Se a gente vai trabalhar com uma tecnologia mais atual, né, a gente incorporou um microscópio, né? A gente incorporou uma inteligência artificial. Espera aí, a gente também vai trazer uma tecnologia ancestral. Então, vamos trazer o bordado. E aí, com uma parceria maravilhosa, que é da Cris Froman, do Marianices Atelier. Por que o bordado? E por que o bordado? Né? E por que trazer também os tecidos e tal? Como uma representação de tecnologias ancestrais que foram manejadas fundamentalmente por mulheres. E criada também, né? Criadas fundamentalmente por mulheres. Essas mulheres que ficavam nessas pequenas comunidades ou estavam ali nesses grupos nômades, mas que fundamentalmente elas que ficavam ali, né, com seus filhos e tal. O que a gente vai fazer enquanto os homens saem para guerrear? Os homens saem para cuidar do rebanho, enfim, né? A gente fica aqui, a gente tem que dar um jeito de como manejar essa lã, a gente tem que dar um jeito de como tecer roupa para nós, para os nossos filhos e para os nossos homens. Então, essa invenção da agulha, por exemplo, a agulha é uma tecnologia ancestralíssima e era dificílima de fazer, algo pontiagudo, onde se passasse um fio, elaborar um fio. E, de repente, você tem ali um século XIX e XX, a Revolução Industrial, que maquiniza a tecnologia ancestral. Né? Quantas mulheres sobreviviam com aquele fazer? Né? E passa para uma máquina fazer, um domínio masculinista. Né? As formas de produção masculinistas. Então, esse contraponto também é super importante. Dosar, né, no mesmo tratamento ali expositivo, fazer esses equilíbrios também. Então, essa aproximação foi bem importante ali para nós, e acho que nos deu uma consciência também de uma certa unidade. Espera aí, a gente conseguiu, de repente, plasmar ali um pouco da história do mundo mesmo, né? Um pouco dessa história desse mundo masculinista, forjado aí desse jeito, construído dessa forma, e que a gente está querendo reverter, e elucidar, e transformar, e ser propositivo, né, nessa mudança também, né? Fazer uma proposição de mudança. Então, o nome Forjadas vem por aí. Então, estamos aí, forjadas em quê? Forjadas na luta histórica, forjadas nas artes, forjadas no conhecimento, na construção de conhecimento. Quantas mulheres tentaram estudar, quantas mulheres inventaram coisas e foram silenciadas, ou estão ali no rodapé da história, né? Ou tiveram seus inventos, os seus trabalhos cooptados, né? Ou, né, roubados, desprezados. Então, estamos falando sobre isso, trazendo à luz. Muita coisa dentro daquela galeria, reverberando, né? E também com uma certa delicadeza, né? Tem toda essa brutalidade dessa violência e tudo mais, mas também tem esse lado mais doce, esse lado de realmente construir todo esse cenário que vocês estabeleceram, mas também a gente teve a presença das plantas que aparentemente suavizou também os nossos olhares. E com a apresentação de vocês, que acontecia praticamente quase no fim de semana, né, de quinta a sábado, essa questão da Judite, né? A Judite decapitando Holofernes realmente é um ícone
questões bíblicas também, mas questões da história da arte. A gente sabe muito Sim. bem que esse tema na história da arte foi muito abordado praticamente quase em todo o período barroco, né? A gente tem o Caravaggio, uma figura masculina, uma figura Uhum. que em suas anedotas e histórias era um homem extremamente violento e foi muito querido também por todas essas histórias violentas e tudo mais. Não só por essa violência, mas é um ponto que a gente acaba exaltando em algumas falas quando menciona o Caravaggio, né? Aquela postura de Sim. um homem astuto, um homem que se impõe, um homem que diz não ao Papa e que faz isso e aquilo acontecer, que é levado pelas emoções, e que bom que é levado pelas emoções, porque expressa toda a sua velocidade, tanto na pintura, mas também nos inúmeros crimes que ele cometeu. Mas a gente também tem uma outra artista, um outro contraponto nessa questão do barroco, que é a Artemisia Gentileschi, né? Ela está retratando esse tema de uma forma realmente pessoal, já que entra todas essas questões do estupro do professor dela e tudo mais, do ateliê, e que demorou muito para a gente entender e ver, né, as produções dela, entender o seu valor dentro da história da arte, que é uma história da arte masculina, que a gente sabe muito bem que comentar sobre artistas mulheres, muitas das vezes a gente acaba imaginando o fim do século XIX, quase no XX, mas a gente esquece que tem toda uma trajetória de o que é arte para a gente mencionar que há uma artista mulher, né? Sim. Então, toda essa demanda que até você comentou na sua primeira fala da década de 70, né, essa virada dos direitos de gênero e tudo mais, e daquela dissertação, tese, não Uhum. lembro agora. Chariot, é uma antropóloga. Isso, e toda essa questão da década de 70, e aí vem essa retomada da Artemisia, né? Tem toda essa discussão e que está tendo retomadas o tempo todo, né? É sempre bom a gente retomar uma leitura de um artista que foi muito pouco lida, né? Uhum. Então, ter esse reconhecimento, de se tornar um símbolo do feminismo e tudo mais. Então, como forjadas encontra a Judite, né? Você mencionou um pouco desse Uhum. encontro, mas também outras artistas, né? Não só Sim. você dentro desse balaio de discussões, né? Mas Uhum. também a Cris, também a produção, né, da Roberta e tudo mais. Todos esses Uhum. encontros durante a montagem, mas também a desmontagem, né? Acho Sim. que você poderia comentar um pouquinho mais sobre essa história. É muito curioso, assim, que numa trajetória do projeto, outros encontros vão acontecendo, é bem verdade, né? Mas você percebe a vibração também das pessoas, a crença no projeto como um todo, né? Assim, o Forjadas, ele foi se agigantando e acho que ele ainda vai se agigantar, né? A gente está nutrindo para que ele ainda cresça mais, é bem verdade. Mas existe uma pulsão de quem acho que consegue sintonizar com esse potencial que é de uma emergência que a gente vive mesmo, sabe? Vamos falar das questões das mulheres, é isso, legal, é isso. Só que a gente está indo um passo a mais, que na realidade a gente está falando de uma revisão dos masculinismos, digamos assim. A gente trouxe bem mais em Forjadas, talvez até, um grito contra os masculinismos. Essa é a discussão. A gente está numa época, gente, do pessoal do Red Pill, do Black Pill. A gente está lidando com homens que odeiam mulheres. Homens que historicamente nos entregam violência, só que agora está num grau, sabe? Lógico, foi uma construção também, e ainda mais na história recente, tudo é muito político, claro que é político, vida como um posicionamento político, e quem chegou ao poder chegou falando, tipo, detesto mulher. Gente, isso é um peso absurdo, e não é à toa que o incremento de casos de violência contra a mulher
teve esse aumento no Brasil. Não é à toa. Ainda assim, eu percebo que algumas pessoas veem essa luta talvez como uma luta menor. E fico assim, me espanta isso. Me espanta, até porque a luta das mulheres, especialmente das feministas, mas de muitas mulheres até que não se aliaram tanto assim ao feminismo, né, ou não se perceberam ainda fazendo parte da luta feminista, todo esse trabalho, todo esse ganho, essa conquista de direitos, ajudou várias outras pautas que se seguiram em outras vertentes. As mulheres acolheram as pautas LGBTQIA+, com certeza. Com certeza, a gente acolhe ainda hoje. Muito do que a gente conquistou e dos mecanismos, das ferramentas utilizadas, dos aspectos legais, políticas públicas, se adensaram na luta de muitas minorias por conta dessa luta inicial travada pelas mulheres. Mas eu percebo que na sedimentação das conquistas, talvez a gente precise de um apoio maior da sociedade, de um entendimento maior das mulheres e de todo esse contexto de minorias, para que a gente possa realmente sobreviver, porque muitas mulheres estão morrendo. E é disso que eu falo. Muitas mulheres estão morrendo. Então, isso, a gente está no século XXI. Então, para retomar um pouco de como talvez nesse projeto a gente também conseguiu sensibilizar e talvez a nossa produção, vocês lidaram também com a nossa equipe, talvez de entender ali um lugar de uma emergência que a gente está, sim, respondendo a demandas, a gente tem, sim, prazos, a gente tem, sim, um foco de qualidade, a gente quer, sim, cuidar das nossas entregas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma emergência ali acontecendo e que sentimos a necessidade de aproximar, assim, cada vez mais essa emergência, ainda que de uma forma, talvez, tratada pela arte, mas espera, a gente quer dizer que eles estão sendo violentos mesmo, entendeu? Não tem como passar pano, sabe, disso. E a Judite fez o que fez porque ela estava dentro da sua esfera, com as suas ferramentas, e ela entendeu uma capacidade de se defender disso tudo. Então, assim, quem está nesse projeto vive essa luta mais de perto. A Roberta, por exemplo, tem uma linha de trabalho que se chama Se Cuida Menina, em que ela alerta para as questões de direito e também de violência contra a mulher. Então, a Cris, eu conheço a Cris de movimentos sociais há muito tempo, entendeu? E Thales, Lucas também, com as suas vivências pessoais, mas com uma aproximação muito grande, né, a esses seres que expressam o feminino, é isso. Entendendo o seu lado também como homens que querem se expressar também no seu conteúdo feminino, e por que não? Né? Então, estamos falando disso. Então, acho que quem foi colando nesse projeto, a Renata, que fez o nosso roteiro à disposição, que escreveu lindamente, o texto dela é maravilhoso, é um texto que aproxima muito o público da exposição, que elucida, né, também a figura histórica de Judite. Então, assim, eu acho que ali teve uma amálgama de pessoas que se interessaram muito pela linha temática. E agora, fazendo uma ponte dessa mulher que é representada, porque você traz aí esses pintores, né, essa linha temática, né, o tema Judite com a cabeça de Holofernes, por que chamou tanto a atenção desses homens, né, majoritariamente homens que pintaram ali no Barroco italiano, mas alguns também no século XX? Poxa, por que pintar essa mulher? Né? Por que representar essa mulher? Esse tem um disparador interessante aí, né? Quando a mulher, né, migra, né, essa migração de mulher da figura representada à criação, da representação à criação, também estamos movendo essas bases.
né? Porque, fundamentalmente, quando você olha na história da arte, a mulher é muito mais representada do que a criadora. E por que todos têm tanto a dizer sobre as mulheres? Por que esses homens falam tanto das mulheres? Não é? Deixem que as mulheres falem delas mesmas, né? Interessante. Mas, certamente, em determinados momentos históricos, a mulher não tinha nem como acessar, aprender a pintar. Então, Artemísia aprende a pintar por conta do pai, Horásio, que era um pintor muito reconhecido, amigo de Caravaggio, né? Então, ela tem acesso ali àquele ateliê, lógico que ela já tinha uma condição de vida diferenciada, ok, ela tem um acesso ao ateliê, ela começa a pintar ali na clandestinidade, ali do ambiente da casa, né? Como muitas mulheres, assim, às vezes começa em casa porque tem uma brecha, tem uma abertura para poder começar a se desenvolver. Então, ela é uma figura que já é atípica historicamente, né? Porque ela teve essa ponte de contato. Tá? Mas muitas mulheres, às vezes, conseguiram até se desenvolver um pouco por uma luta pessoal muito grande, por um querer muito grande. Aí, de repente, essa mulher atravessa a Idade Média, sabe um pouquinho demais, o que eles vão inventar? Elas são bruxas. Elas dominaram conhecimentos que não poderiam dominar, né? Então, por que nos roubaram isso? Por que nos tiram o nosso potencial de chegar de um desenvolvimento cognitivo, físico, intelectual, por que não emocional? Porque sempre a gente tem que estar encaixotada num lugar de fragilidade. Estamos questionando isso também, Forjadas, né? Então, a Artemísia, ela começa a pintar, ela começa a se desenvolver ali, mas ainda à sombra da figura paterna, e na trajetória dela, ela é estuprada. Se não me engano, ela é estuprada, tá? Por um pintor que, inclusive, foi acolhido pelo pai para aprender também, passou por ali, acho que foi isso. Não me foge o nome dele, mas acho que a situação foi essa. Mas ela não se conformou. Isso é interessante na história dela. Ela não se conformou e ela ficou com um ódio atroz, entendeu? Ela buscou justiça terrena. Sim. Ela foi ao juiz, ela moveu. Não, porque foi violento, foi estuprado em casa. Falaram mal dela, assim, imagina isso, lá 1500 e blau. Como? Estava dentro de casa, era um discípulo do seu pai. Lógico que quiseram desqualificar a fala dela, mas, por fim, ela conseguiu provar o estupro. Então, esse quadro que ela pinta, o Judite com a cabeça de Holofernes de Artemísia, que ela pintou, se não me engano, 2 vezes. Na fase final, já na fase inicial já era assim, mas na fase final, ela vem, além de um desenvolvimento técnico, ela mostra uma Judite muito diferente, uma mulher com uma expressão totalmente diferente, muito segura do que queria fazer. Ela queria, sim, arrancar a cabeça dele, que não deixava de ser ela própria. Ela queria, sim, que aquele homem fosse a julgamento. Na realidade, talvez até, olha, vontade de matar esse cara que me estuprou, né? Mas ela buscou a justiça terrena, ela buscou. Mas ela mostrou uma mulher decidida, porque até então esses outros pintores pintam uma Judite talvez hesitante, talvez amedrontada. Né? É uma mulher com essa suavidade que o homem quer trazer, né? Sempre a mulher que está ali em dúvida, é uma mulher em dúvida. Né? Durante bastante tempo a mulher foi representada assim, com falas em dúvida, não sabe o que quer. E a Judite traz essa mulher segura. Então, é uma pintura muito relevante. Ela está ali, ela entra na tenda do general sabendo o que ela quer fazer. E no aparato técnico, digamos assim, no desenvolvimento técnico, mostra todo um domínio ali de hipérboles, né, de traços para fazer o sangue espirrando e tal, com uma riqueza de detalhes também bastante importante.
Curiosamente, durante um tempo, a Artemísia, né, ou as pinturas dela, ficam meio que ali à sombra do pai, ela meio que não reconhecida, né? Sabe quando que a Artemísia vai ser reconhecida realmente? Pouquíssimo tempo, praticamente, né? Porque uns 5 anos, 6 anos. E quando? Em mais uma fase do movimento feminista, digamos assim, né? Naquele movimento Me Too, da indústria cinematográfica americana, começou a partir de lá, mas que reverberou no Brasil, lógico, né? São essas mulheres nos jogos de poder para conseguir um espaço também na indústria do entretenimento, do cinema, da televisão, né? Mas aí vários casos pipocaram, né? O que uma mulher tem que passar, às vezes, é isso, para conseguir um papel ou não, enfim. Mas existe ali um poder masculino que se coloca tipo, para fechar os caminhos de mulheres que não cedam aos seus caprichos. Então, a Artemísia praticamente virou um símbolo. Tanto que ela ganhou uma exposição, né? Os quadros dela também foram vistos de uma outra forma. Então, assim, ela renasceu praticamente 500 anos depois. Isso é muito lindo, né? Uma artista, uma trajetória, uma artista como ela, é muito especial que isso tenha acontecido e tenha acontecido no bojo de um incremento, assim, de uma nova fase também desse movimento de mulheres, né? E eu acho interessante, fazendo mais uma ponte com a natureza, aí você me sinaliza aí se eu estiver passando da hora também, né? Mas é que eu acho que vem coisas à cabeça, né? Quando você fala assim, mas mulheres se comportam diferente ou não, será que se o mundo fosse dominado por mulheres? São questões que eu já ouvi por aí, tá? Seria menos violento, mais violento? O que me parece, por essa aproximação com a natureza, e como a natureza se comporta, da natureza em geral nós não falamos, a natureza é violenta? A natureza, quando faz um tsunami, quando... Sabe, quando uma árvore cai, porque chegou o momento dela de cair, e de repente caiu, entendeu? A gente, lógico que existe uma tendência talvez a transpor afetos, né, como se a natureza os tivesse, né, afetos como os nossos, ou essa moralidade sensível também que a gente tem, né? Mas me parece que a natureza, dentro da sua forma de eterna produção e produto, dentro da sua economia da natureza, a natureza não faz nada desavisadamente. Então, um exemplo simples que eu gosto de dar, que para mim, assim, fechou alguma coisa na minha cabeça com esse exemplo, é o seguinte: quando você vê uma rosa linda, né, no pé, uma rosa, um fruto da natureza que seja, tão lindo, e aquilo, né, nos brinda com aquela beleza, compondo aquele cenário, e a gente fica extasiado, né? Quem já foi à floresta amazônica, eu fui, você entra muito mais na floresta e você vê a grandeza daquela árvore, daquele conjunto, aquelas entidades, né, maravilhosas. E aí você imagina aquilo. Você olha para aquele instante da rosa, aquele instante alargado, que é daquela grande árvore que está ali há 300 anos, 400 anos. Aí você fala, poxa, por que essa rosa não é eterna? Né? Eu poderia congelar esse momento de eternidade nessa super beleza dela, mas, de repente, a própria natureza define aquela rosa. A natureza tem esses momentos, né? A natureza sabe os limites, sabe que aquilo já passou, porque para o novo vir, para a novidade acontecer, para aquela semente espalhar, alguém tem que morrer. Você entendeu? Então, a natureza, existe uma economia dentro dela, vou chamar de economia, mas é uma inteligência superior. Então, acho que não é que a mulher é mais ou menos violenta, mas como a mulher, ela traz em si esse ciclo, a geração, né, de novos seres, talvez ela tenha mais aproximação para entender o valor da vida. Isso sim, entendeu? Acho que a mulher, ela talvez tenha mais essa anteninha. Não é que o homem não tenha, mas a gente desenvolve isso com mais facilidade. Então, essa celebração da vida, essa honra à vida, e não é só a minha pessoal, egóica, é a vida em conjunto, é a vida contextual.
Então, é algo que a gente tem que aprender. E aprender muito com as mulheres. Então, a mulher, ela tem ela consegue, tem essa capacidade tanto de gerar quanto de acolher, talvez um pouco mais aguçado. E falo isso com muito cuidado, porque talvez algumas rejeitem um pouco isso. Não, peraí, também é um pouco moral. Uhum. Mas, assim, eu percebo que é de um refinamento de entendimento de que somos a natureza, sabe? Então, nesse sentido, eu acredito que a gente tem muito a aprender ainda, a gente tem que se abrir para esse conhecimento também. Então, acho que Forjadas sensibiliza também para esse lado de entendimento do nosso eu enquanto natureza também. E entrando nessa questão da natureza, né, e caminhando para o final da nossa conversa, tem muito essa questão da natureza realmente ser, vamos colocar a palavra justa. Ela é direta, digamos assim. As coisas vão acontecer e que bom que aconteçam, e é isso. Se tiver que. Uma árvore vai cair porque questões de micro-organismos, questões do ciclo da vida dela, e é isso aí. Vai existir uma bactéria que pode destruir ela por dentro? Pode. Mas que pode destruir em poucos dias de vida dela? Sim. Mas também tem toda essa questão que ela pode viver por 10, 20, 30, Exatamente. 40 Uhum. anos, e ela vai passar por todo esse cenário de inúmeras pessoas e outros organismos e outras plantas, e enfim, inúmeras questões passando, é a vida passando por ela e ela também passando, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu acho que estava no texto de apresentação da exposição, que é a mulher que protagoniza a defesa do território, corpo e terra. Todos esses termos já foram discutidos aqui e tudo Uhum. mais, mas sempre bom enfatizá-los, né? Que, tipo, é uma frase que detalha muito bem o que vocês acabam conversando durante todas as obras, né? Cada uma delas, claro, que é um caminhar, né? É uma Uhum. discussão que vai acontecendo aos poucos e que a gente vai tomando consciência delas, talvez não, talvez sim, talvez não seja na primeira obra, talvez Uhum. na segunda, na terceira, mas aí vai ser um processo realmente do que a gente entende de obra e de exposição, né? A exposição também, ela não é dada. E a gente Uhum. também não entra tentando buscar significados e respostas do mundo real. Uhum. A gente acaba espelhando, é uma questão também, né, do visitante, mas a gente acaba espelhando algumas discussões nisso tudo e tudo mais. Até uma questão que ocorreu em algumas visitas mediadas no espaço é de contar a história da Judite e todo mundo vibrar para ela e falar: Isso aí, garota, vamos lá, acaba com ele. Toda é como se a gente estivesse contando apenas uma história, que fosse Sim. simplesmente uma historinha, e não que tivesse relação com a realidade de muitas das outras mulheres, ou até mesmo Sim. dessas mulheres. Mas aí Uhum. quando a gente conta, entra em uma sensação de espectador, né? De vibrar por ela e tudo mais. E se a gente tomar consciência também, a gente pode estar vibrando por outra mulher, né? É reconhecer esse capital heróico dessas mulheres, né? Uma É, força heróica de sobrevivência, de defesa, que também merece ser reconhecida, né? Você falou de um aspecto, por exemplo, da exposição que é bem interessante, que, assim, mesmo na proposta ali de montagem, ali existe uma ideia também de talvez a pessoa se perder um pouco ali também, e ainda mais quando tem o atravessamento da performance, de talvez o público não saber para onde olhar, e tá tudo bem. Porque é isso, muitas vezes você vai ter que analisar aquilo, se propor a ver de novo, se propor a ver por outro ângulo, de repente eu posso assistir novamente num outro ponto ali da sala expositiva, ou vou querer ver a partir da tenda de Holofernes, né? É, tentar mudar o olhar também, outras perspectivas, isso é interessante num exercício humano também, né?
E também tem essa questão da mulher e protagonismo, que muitas das vezes, como foi argumentado aqui, às vezes naqueles momentos que a gente duvida do ser humano, a gente duvida da sociedade e tudo mais, parece que são palavras que elas nunca podem estar na mesma frase, que parece um sonho distante, parece que nesse mundo machista, patriarcal e tudo mais, isso é apenas um devaneio, uma utopia, né? Então, durante a exposição, quando a gente conhece a Judite de Forjadas, né? E inúmeras Judites que a gente acaba se perguntando, será que talvez em determinado momento da minha vida eu quase fui uma Judite? Será? O que eu decapitei na minha vida que tenha sido próximo a isso, né? Enfim, inúmeras questões que vão surgindo, porque é isso, as exposições nos inquietam, elas também comemoram muitas vitórias nossas ao nosso olhar e tudo mais, também geram questões negativas, enfim, a gente poderia estar falando muita coisa sobre essa história das exposições, né? Sim. Mas a gente está falando de uma exposição, no caso, que ela tem todas essas questões reais, mas também tem essa camada de fundo de uma história que é contada muito tempo atrás. Sim. Ela está muito distante de mim, teoricamente. Me parece ser distante. Mas ela está bem ali, em um segundo depois, ou atravessar a rua, ou em uma casa vizinha, ou em uma ligação, em um filme, enfim, inúmeras Judites que vão aparecendo. Sim. Na comunidade que eu vivo, né? Às vezes é ali, uma mulher que se porta de uma forma heróica, que ela move ali em favor dos seus, de muitos. E essas mulheres são celebradas, sim, no Judite. A gente falou um pouquinho, por exemplo, desse exercício de potencial, né? E também, lógico, de a gente se apoiar, se reconhecer uma na outra. Acho que essa rede entre mulheres é realmente muito importante. Mas eu estava vendo, por exemplo, tem um movimento até recente que é... o nome em inglês é Dream Gap, que é a lacuna dos sonhos, alguma coisa assim, que é um movimento que parece que surgiu, inclusive tem alguma ponta dele que é ligada a essa história da boneca Barbie também, mas que seja. Mas que fala o seguinte: por que as mulheres estão distanciadas da construção de potencial próprio, sabe? E aí tem pesquisas que dizem, por exemplo, que mulheres a partir de 6, 7 anos, elas começam a levar vários nãos, assim, em geral, é meio que social na criação. E talvez muitas de nós não tivemos mesmo acesso para estudar mais ciência, matemática, para estudar... Para jogar futebol, por exemplo, olha, há pouquíssimo tempo que mulheres jogam futebol. Mas isso, numa escala maior, o que acontece? Nós fomos afastadas do campo de estudos, de ciência, desenvolvimento artístico, de sermos criadoras na arte, de termos posição mesmo na criação, como diretoras, como cineastas, então, como escritoras, escultoras. Então, mulheres na literatura. Então, e como fomos também, nos subtraíram o exercício de sermos nomeadas na história também, né? A gente está ali no rodapé, ou com uma história incerta, ou então, será que é uma lenda? Por exemplo, a história de Judite, ela está ali posicionada mais ou menos 600 anos antes de Cristo, tá? A história de Davi está 1000 antes de Cristo. Por que a história dele? Né? Eu sei que, lógico, tem gente que sabe mais do que eu. Com certeza tem. Sempre haverá. Ainda bem. Mas a gente tem uma diferença de 400 anos. Quando você vê no remissivo de história, dos escritos e tal, por que existe tanta dúvida desse fato que aconteceu muito depois de ter acontecido e um fato que aconteceu 400 anos antes desse não ter tanta dúvida?
Eu sei que a documentação para os homens era maior, certamente, eles dominavam a escrita, ou talvez, né, dominaram a escrita e só homens escreveram durante muito tempo. Então, só pode resultar nisso, na inconsistência de dados com relação aos feitos femininos, ou à existência das mulheres, ou à história das próprias mulheres. Mas nessas comunidades, em geral, quem ficava nas comunidades cuidando dos filhos e criando os filhos e tal, são essas mulheres. E muitas vezes, mesmo os homens estando fora, é aquilo. Tinha uma invasão ali, um cerco naquela pequena cidade, ou naquele grupamento nômade, muitas vezes a mulher tinha que pegar ali o que tinha à mão para tentar se defender. Né? E isso não é diferente realmente do que acontece com as nossas mulheres hoje em dia, em alguns lugares onde é muito mais difícil viver do que, de repente, nesses grandes centros, que a gente ainda tem acesso a alguma segurança a mais, né? Mas isso também é muito relativo. Sim. Então, é isso. Forjadas está ainda aí, está na cena, buscando novas oportunidades, mas estamos com o coração muito agradecido mesmo por essa oportunidade no Centro Municipal de Artes Ela Oiticica. Depois nós fomos lá para o Teatro Sérgio Porto, na Sala Preta. Lá a gente conseguiu trabalhar ainda mais o texto, né? Não que ele não fosse trabalhado, lógico, na performance, mas foi diferente, né? A gente pôde ali adensar mais o aspecto de teatro performativo, então com outros contornos também ali, e sem todo aquele cenário que nos acolhia no HO, né? Ali foi um exercício, assim, de escolhas para chegar num ponto, assim, de como, o que a gente queria comunicar ali, que elementos poderiam comunicar ali naquele espaço. E também a gente migrou com uma parte da exposição para o Centro Municipal Professora Dila de Sá, lá na Praça Seca. E foi uma experiência interessantíssima ali, porque a gente também ocupou o jardim. E fizemos a performance mais à luz do dia também. Foi bem, bem interessante ali. Então, quer dizer, é um projeto que a gente consegue customizar também, adaptar nesses aparelhos e também atingir, né, diferentes públicos ali, adaptando ali também artisticamente essa proposta. Então é isso. Posso falar onde eles podem nos seguir também, né? Acompanhe claro, pode falar tranquilamente. Que bom. Então acompanhe a trajetória de Forjadas lá no nosso Instagram, no @Oguata Projetos Culturais. OGUATA Projetos Culturais. E sigam lá a nossa página e as novidades sobre o projeto, novas temporadas, estarão por lá. Muito obrigada, Cláudia, por toda a sua fala potente, não só referente à exposição em si, mas também todas essas camadas referentes à questão masculina, à questão feminina, enfim, inúmeros desdobramentos dessa abordagem, né? Toda essa abordagem que vocês proporam para nós, a equipe do HO, mas também ao público. Exposição sempre é uma questão, uma incógnita, né? A gente nunca sabe como nossos visitantes vão esperar o que esperam de nós e vice-versa. Mas eu acredito que, pela parte do educativo, a gente agradece muito a presença de vocês. Foi incrível ter você, o Thales, o Lucas Bruno, o Vitor, o Vitor Nalim, Cris Foman, Marianice da Atelier, Roberta Chaves na produção. A gente também teve na assistência o Dani Gondim, numa outra fase de assistência de produção também, a Miriam Pires na nossa assessoria de imprensa, a Renata de Carmo, que fez o roteiro de exposição, né? E Rodrigo Trindade, que nos apoiou aí, o arquiteto que nos apoiou nas instalações altas, né? Foi muito importante aí na HO a presença dele também, né?
nos dando segurança aí nessas instalações. E também é muito bonito ver vocês também ocupando outros lugares, né? Então, é o nosso primo, vamos dizer assim, Sérgio Porto e a nossa irmã Dila e tudo mais, pensando essas questões, elas estão em pauta, elas são extremamente contemporâneas, elas precisam ser discutidas, e que bom que elas estão sendo fomentadas para serem discutidas, e é isso. A gente acredita muito que os próximos anos, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Então, a gente espera que todas essas questões vão, claro, pedrinha em pedrinha, a gente chega lá, né? Infelizmente, a gente tem que continuar em pedrinhas, certo? Sim. Que são milhões de anos, milênios, né? De toda essa insistência, né? Infelizmente, a gente se mantém nisso, mas eu acho que, bom, eu tenho 23 anos, então eu acredito que em 23 anos muita coisa mudou. Estamos juntas. Está a mudar, né? E é isso. Em nome do HO, em nome do projeto Heliotica e a Prefeitura, a gente agradece muito a presença de vocês e essa gravação maravilhosa que a gente teve. Eu que agradeço, já quase peguei o microfone aqui. Mas, olha, reforço todos os meus agradecimentos, não vou me alongar. Mas é de muito, muito coração mesmo a todo o pessoal do HO e a Prefeitura Municipal do Rio, Secretaria Municipal de Cultura, Gestão de Fomento. Nosso muito, muito obrigada.